Olá pessoal, paz de Cristo Jesus. Eu sou o Antônio Cristiano, sou da Igreja de Cristo. E neste vídeo, que é o primeiro vídeo do canal que eu estou aparecendo, eu irei falar de 3 doutrinas ou 3 coisas que a maioria dos cristãos, ou boa parte dos cristãos, acreditam e eu não. É um vídeo que vai ter aquele tom um pouco polêmico, né? Mas eu estou aqui para dar minha opinião respeitosamente e respeitarei os irmãos que discordarem. Amém? Já vai deixando o seu like, sua curtida, vai se inscrevendo no canal para que mais pessoas sejam abençoadas pelas palavras do Senhor Jesus, pela Bíblia Sagrada, né? Este livro maravilhoso. Bom, o primeiro ponto que eu discordo da maioria dos cristãos é: Deus ordenou a morte de crianças no Antigo Testamento. A grande maioria dos cristãos vai defender que realmente aqueles textos que falam que houve morte de mulheres e crianças, ou Deus mandou matar crianças, né? Como no texto lá de 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, entre outros, foi um texto que realmente era literal, era uma ordem literal de Deus. E que Deus realmente, como o dono da vida, como o criador e sustentador da vida, ele tem direito de tirar a vida de quem ele quer, na hora que ele quer. Já que todos somos pecadores, então só o fato da gente estar existindo já é algo imerecido. Então Deus tem o direito de tirar a vida de qualquer pessoa a hora que ele quiser. Eu discordo com base nas escrituras. Embora tenham alguns textos que falam da morte de mulheres e crianças, como Deuteronômio 3,6, Deuteronômio 2,34, entre outros, a esmagadora maioria dos textos falam de expulsar e não de exterminar. Eu me refiro especificamente aos cananeus. Se a gente for ler, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 23, a ideia do Senhor Deus era expulsar pouco a pouco as nações que estavam lá e não exterminá-las. Então, embora tenhamos textos, alguns textos que falam da morte de mulheres e crianças, a maioria dos textos sobre estas mesmas nações, dezenas de textos falam de expulsão. Isso aparece em Êxodo 23, Êxodo 33, aparece em Levítico 20, aparece em Números, lá no Salmo capítulo 80 vai falar, né, que eles foram expulsos também. Então a maioria dos textos interpreta a minoria. Um exemplo bem básico: por que eu acredito na Trindade? Porque a maioria dos textos apresentam Deus como plural. 2 Coríntios 13, 14, Mateus 28, 19, a cena do batismo de Jesus, que tem lá o Espírito Santo descendo como pomba, o Pai falando, né, e ele lá, Apocalipse 1, 4 e vários outros textos. Embora tenha alguns textos que aparentam que Deus seja apenas uma única pessoa divina, como, se não me falha a memória, Deuteronômio 6, 4, né, que Deus é um, né? Só que aí a maioria dos textos interpreta a minoria. Por isso que eu acredito que Deus não ordenou a morte de crianças em nenhum momento, que na verdade eram hipérboles militares, exageros que faziam parte da época. Cristiano, e a Bíblia tem exageros de linguagem? Tem sim. Lá em Deuteronômio fala que os cananeus tinham cidades fortificadas até os céus. Será que eles tinham cidades que tocavam as nuvens? Provavelmente não, né? Lá em Gênesis capítulo 11, os homens dizem que construiriam uma torre que tocasse aos céus. A gente sabe que isso também não seria possível. E a proibição de Deus não era construir uma torre alta, porque se fosse assim, Deus teria falhado, porque hoje as pessoas, né, estão lá no espaço, teve gente que já foi à Lua. Mesmo que você não acredite como foi a Lua, você deve considerar que a Estação Espacial Internacional tem gente lá e é acima da atmosfera, né? Também tem uma passagem na Bíblia que diz, né, por que minha mãe não ficou permanentemente grávida? Não tem como uma mulher ficar grávida permanentemente. Jesus Cristo mandando arrancar a mão, arrancar o olho. Se isso fosse entendido literalmente, a gente teria que se mutilar. Olha só que aberração. Ou então o texto que Deus diz, né? Que Jesus diz: quem não comer minha carne e beber meu sangue, quem comer minha carne e beber meu sangue tem vida eterna. Os evangélicos entendem que isso também é um símbolo. Então, por que não outras passagens também, né? E Paulo fala que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, naquela época. Mas não foi, né? Então, a Bíblia é cheia de figuras de linguagem, e essa é uma interpretação que a gente pode entender. O segundo ponto, segundo
a segunda coisa que eu discordo da maioria dos evangélicos é a interpretação literal das Escrituras. Eu não acredito que a Bíblia deve ser lida literalmente do início ao fim. É bem verdade que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia fala de Jesus, que ela é um livro maravilhoso. Eu, como cristão, obviamente acredito nisso, mas eu não acredito que ela é literal do início ao fim. Na verdade, muito pelo contrário. Grande parte, talvez a maioria da Bíblia, esteja envolvida em figuras de linguagem, tais como personificações, hipérboles, metáforas e por aí vai. Existem passagens na Bíblia que falam das árvores batendo palmas. Tem passagens também que falam dos rios, né, se alegrando. Tem passagens de árvores falando. Tem passagens também de pedras que clamam. Tem passagens, como eu já citei anteriormente, de muros até os céus, cidade tocando os céus. Tem uma passagem de Davi fazendo a sua cama nadar em lágrimas. Tudo isso é literal? Muito, com certeza não, né? Com certeza não. São expressões de linguagem para enfatizar uma verdade. A própria passagem que Cristo diz, se tua mão te faz pecar, arranca ela, não é literal. Mas isso também não quer dizer que o pecado não seja grave. O pecado é grave, e é exatamente por isso que Cristo usa uma figura de linguagem forte, de arrancar a mão. Ou seja, mesmo que o seu pecado faça você feliz, abandone ele e fique triste. Pois é melhor ficar triste do que, né, ir para o inferno. Viver uma vida feliz, entre aspas, praticando pecado e ser condenado, né, para sempre depois. Então, basicamente, as figuras de linguagem, a Bíblia é um livro pipocado de figuras de linguagem. Na minha Bíblia, eu anotei mais de 3.000 figuras de linguagem. Mais de 2.000 no Antigo Testamento e mais de 700 no Novo Testamento. Então, é muita figura de linguagem. E agora, né, vamos para o terceiro ponto. Esse aqui sim é polêmico. A imortalidade da alma. Eu não acredito, como a maioria dos cristãos, na doutrina da imortalidade da alma. Ou seja, que logo após a morte o ser humano vai para o céu e vai estar em descanso com Deus. Ou então consciente lá, com Cristo, com os irmãos que já faleceram. E quando o homem morre, sai uma alma com consciência e personalidade do corpo. Não acredito nisso. E as bases bíblicas para isso são várias. Por exemplo, o Salmo 6,5 vai falar, né, que os pensamentos, na morte não há memória de Deus. No outro salmo vai falar que os pensamentos perecem na morte. Outra passagem vai dizer que os mortos não sabem coisa nenhuma. Vai ter outra passagem que vai colocar os animais e os seres humanos no mesmo estado na morte, de dormir ou sono profundo. Tem a passagem também que fala de muitos que dormem no pó da terra. Tem a passagem de Lázaro, que Cristo Jesus fala que Lázaro dorme e iria ser despertado. E detalhe, Cristo fala, Lázaro, nosso amigo, dorme. Perceba que na mesma frase está nosso amigo e dorme. E aí alguém pode dizer, Cristiano, mas esse texto se refere só ao corpo de Lázaro. Aí a pergunta que pode ser feita é a seguinte. Quando Jesus Cristo diz, Lázaro, nosso amigo, ele está se referindo só ao corpo ou à alma? Não, nosso amigo, ele está se referindo ao Lázaro completo, nosso amigo Lázaro, né? Então, se é ao Lázaro completo, por que dorme seria só o corpo, né? Quebraria a lógica da passagem. Então, quando Cristo diz nosso amigo Lázaro, ele está se referindo ao Lázaro integral. Então, quando ele diz dorme também. Inclusive, quando ele chama Lázaro da sepultura, ele não diz Lázaro desce ou Lázaro sobe ou Lázaro entra no corpo. Ele diz Lázaro sai para fora. Também um detalhe bem interessante. E para reforçar mais ainda isso, ele conforta Marta e Maria com a ressurreição dos mortos. E não com a imortalidade da alma, que ele já estava num lugar melhor, ou no céu com Cristo, ou seja lá onde for. E também Cristo fala, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Futuro. Então a promessa de Cristo Jesus para quem morrerá ou já estivesse morto era viverá. Para a vida eterna, obviamente. Então não é já está no céu ou estará no céu. E ele cumpre isso, né, também falando em João 6, né, que ressuscitará nos últimos dias aqueles que estiverem com ele. Glória a Deus por isso, né? Então eu não creio na imortalidade da alma, mas obviamente eu creio em vida após a morte, porque não tem como ser cristão sem crer em vida após a morte. Só que a vida após a morte que eu acredito é através da ressurreição dos mortos, né? 1 Coríntios 15 vai falar da ressurreição dos mortos como algo que vai acontecer no último dia. Todos aqueles que estiverem em Cristo ressuscitarão, né, para a vida eterna. E os ímpios para a condenação eterna, a morte eterna. Então sim, há vida após a morte, mas não imediatamente, mas através da ressurreição dos mortos. Amém?
Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Discorda do que eu falei, discorda de tudo, discorda de um dos pontos, comenta aqui embaixo, fica à vontade, tá, para discordar, mas discorde com respeito, tá, como cristão, em nome de Jesus, e eu estarei a curtir cada comentário que for falado, seja discordando do que eu estou dizendo ou concordando, fique à vontade, tá bom? E eu convido você, ao final desse vídeo, para reflexão. Eu não quero que você concorde comigo, eu quero que você conheça genuinamente essas doutrinas, tá, que eu defendo, que é Deus não ordenou matar criança, a Bíblia não é literal do início ao fim e a mortalidade da alma. O ser humano não tem uma alma mortal, ele é uma alma vivente. Conheça as doutrinas corretamente. Estude, tá? Para que você não cometa, né, o que eu já cometi e muitos outros, que é o ataque ao espantalho, que é, por exemplo, Jesus diz, ame seus inimigos. Aí a pessoa fala, Jesus está dizendo que é para apoiar os erros dos inimigos. Ataque ao espantalho. Jesus não defendeu para apoiar os erros. Jesus defendeu para amar. Então tem gente que ataca os espantalhos, né? Quem nega a imortalidade da alma não crê em vida após a morte. Espantalho. Não é isso que a pessoa defende. Amém? Então este é o vídeo. Fica na paz e que Deus te abençoe.